Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati. Eu sou Marcos Larizati. Estamos aqui para mais um programa, nossa web rádio Música e Adoração da Igreja Presbiteriana da Lapa. Nós sempre entrevistamos pessoas especiais que têm muito para oferecer na área musical e para ensinar também. E hoje nós estamos aqui com o pianista e regente, diácono Luiz Gustavo Oliveira. Muito boa noite, Luiz. Boa noite. É estranho ser chamado de Luiz. Já é estranho. Mas boa noite para vocês dois. Só para começar, boa noite agora para vocês já sabem que é Luiz Gustavo, agora a gente já vai abreviar para LG, que é mais rápido. Pronto, agora está reconhecido. Boa noite para aqueles que nos ouvem também. Isso aí. LG, a gente queria, para começar, que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua formação também acadêmica. Conta para a gente um pouco. Tá bom. É sempre um prazer participar de programas assim para falar, discutir, pensar um pouco sobre música, que é um tema que nunca vai ser batido, embora um tanto controverso às vezes, mas difícil de ser entendido, achado um consenso, mas a gente vai tentar discutir algumas coisinhas, achar pelo menos um caminho a seguir. Bom, eu sou Luiz Gustavo, eu tenho 25 anos, não tenho formação acadêmica formal em instituição em música. A minha formação é em biologia. Sou formado tanto bacharel quanto licenciado lá no Mackenzie em Ciências Biológicas. E hoje eu atuo nisso, dando aula em um colégio para ensino médio, ensinando biologia, e para o ensino fundamental 2, dando aula de laboratório, de biologia, de física e de química. Então, eu estou num caminho um pouquinho para lá da música, embora cada vez mais sendo puxado, atraído. Que bom, isso aí. E aí, LG, conta pra gente como é que foi o teu despertamento para a música. Quais foram as tuas inspirações, quem te ajudou, quais referências você tem? Desde criança, meus pais contam a história de que eu não mostrava, não demonstrava ter nenhuma habilidade, mas eles achavam que era interessante, então me puseram numa aula de música. Não comecei com musicalização, fui direto para o instrumento, eu nem sabia o que era e fui direto para o teclado. Foi uma experiência não tão agradável. Até hoje eu lembro que eu passei, assim, uns 2 anos e eu não lembro de uma música naquela época que eu tenha aprendido. Então, eu acho que foram 2, 3 anos de muito sofrimento. Foi um desafio. Foi. Mas não desisti, eu acho que eles não desistiram, porque se dependesse de mim, já era. Mas depois disso, eu fui introduzido ao piano com a Soraya, na igreja. Fiz bastante tempo de aula particular com ela. E aí eu senti um interesse maior, até que o interesse foi aumentando, sendo instigado. E ela foi meio que puxando, colocando, que tal você fazer isso? Que tal você fazer aquilo? Então eu digo sempre, eu já falei isso para ela, que ela sim é uma das inspirações da música. Foi a primeira, porque foi a primeira professora que realmente me marcou, professora de piano da igreja. Mas depois eu fiz depois do piano, fiz aula de canto, com o Paulo Cerqueira, que já veio aqui no programa. Fiz aula de regência atualmente, faz acho que 1 ano e meio que eu parei, mas fiz aula de regência também. E tanto assistindo aula, tanto participando desse movimento, eu já dei aula de piano também para algumas pessoas na igreja. Então tem sido um momento bem interessante. A gente primeiro aprende, depois compartilha o que foi aprendido. Mas, de modo geral, o que a gente pode falar é que tudo isso aí foi a obra de Deus, né? A gente, às vezes, não sabe o porquê, mas hoje eu vejo algumas coisas concretas do porquê de tudo isso daí. Sim.
Com certeza teus pais tiveram fé e apostaram no potencial, né? Então, realmente você tem que agradecer, porque foi por persistência, né? Apesar dos 2, 3 primeiros anos não terem sido tão saborosos, né? Tão gostosos, mas valeram pela persistência. E eu penso também que a Soraya, me lembro quando ela dava aula também para a Letícia, ela comentava que você era um ótimo aluno, de todos os alunos que ela teve, você era o mais persistente. Então, com certeza, a recíproca também foi verdadeira. E mais do que aprender, a gente também aprende ensinando, né? Então, ensinar é uma boa modalidade para a gente ratificar o que a gente tem aprendido e poder compartilhar com outros também essa experiência, né? Fala, Marcos. E LG, você também, além do piano, né? Você já tocou outro instrumento? Tem alguma experiência com outros instrumentos ou não? Ó, a curiosidade me deixa querer tocar todos, mas as habilidades me impedem. Eu já, na escola, como toda musicalização infantil em escola, a gente foi introduzido à flauta doce. Então, teoricamente, eu sei assoprar a flauta doce e fazer umas notinhas, mas tocar já é uma outra história. Uhum. Aí eu pensei, ora, se eu sei flauta doce, devo saber outros instrumentos de sopro, mas mentira, não sei nenhum. Então, não, é só o piano, o teclado, e assim a gente arranha um pouquinho órgão. Mas assim, só. Qualquer outro instrumento de corda, violão, baixo, bateria. Esses dias eu tentei sentar na bateria e fazer algum ritmo, negação, não vai. A mão direita não obedece à esquerda, que não obedece o pé, então não vai. Só os dedos mesmo. E com quem que você fez regência? Acabei esquecendo de perguntar. Uhum. Você fez na escola ou com algum maestro especial? Eu fiz regência com... ele é regente de uma igreja presbiteriana Betel, é o Fábio Maciel. Sim. Sim, nós conhecemos. Eu fiz alguns cursos de música, e o último que eu fiz foi o da Soemos, e ele deu, acho que 1 ou 2 palestras de regência. E naquele momento eu fiquei muito interessado, e atrás fui, e a gente fez algumas aulas. Ele é pianista também, ele tocava bastante. Pianista. Num grupo também, que acho que ele participa, um grupo erudito. Um ótimo pianista também. Sim. E aí, como era um nome importante, as habilidades também eram afloradas, foi um nome que eu não hesitei e corri atrás para as aulas. Sim, que bom, você está indo muito bem. E LG, você também teve a participação no grupo Concerto. Conta um pouquinho essa experiência aí, como é que foi? Quando eu falo de grupo Concerto, eu preciso fazer um resgate longo, porque no momento que a gente está lá, passa muito rápido. Mas depois que eu saí, que eu vi, meu Deus, eu fiquei 6 anos. Eu não posso dizer em momento algum que foi tempo perdido, porque o tempo que foi lá foi sempre de aprendizado, tanto técnico, mexer em som, enrolar fio, até cantar, postura, foi tudo aprendido lá. Então, de maneira geral, foi um momento muito importante de aprendizado. Mas eu posso também dizer que foi um preparo espiritual para esse meio tão difícil que é o meio musical. Mas foi uma oportunidade também de conhecer novas pessoas. Hoje a gente carrega algumas amizades bem importantes que ainda são comunicáveis, a gente se fala, a gente se encontra, etc. E atualmente eu tenho cursado mestrado, e incrivelmente eu reencontrei uma colega lá do concerto, que ela está na minha turma. Eu falei, meu Deus, que mundo pequeno! E a gente vê que não é pequeno ou não é nada ao acaso. É Deus que nos aproxima de momentos e pessoas e fases de maneira intencional. Não é nada ao acaso. Mas ali também, eu não posso dizer que só foram momentos fáceis. Foram momentos bem difíceis de lidar, de estar, justamente por muitas dificuldades. Uma delas que eu destaco, Doris viveu isso. Que igrejas longes. Que igrejas longes. Lá nos confins da terra. Era. Desde os confins da terra. Era essa música que a gente ia. Porque, olha,
tinha vezes que era culto de manhã, eu tinha que sair 6 da manhã de casa para conseguir chegar a tempo de ensaio, participar do culto, e passava a manhã toda, voltava e chegava cansado, mas tinha o culto da noite aqui na Lapa ainda para participar. Mas era muito legal fazer isso, então a gente fazia com muito apreço. Mas são as dificuldades da vida que apareceram ali no grupo. Então, você comentou que está fazendo mestrado em qual área? Também na biologia? Qual que é a especialização? Eu faço mestrado lá no Mackenzie, no programa de Educação, Arte e História da Cultura, mas eu estou focado para a área de educação. Trabalho com formação de professores. Ah, que bom. E quem é a colega do concerto que está na sua classe? A Gláucia. A Gláucia, que bom, que bom. A Gláucia. Estou feliz por ela. Estamos lá. A Gláucia é uma das fundadoras do concerto, junto com o Jefferson. Uma das fundadoras. É o tripé. Mas foi muito bom. Eu também fiquei 6 anos, né? É um período de muito aprendizado, de muito conhecimento, muita troca. Foi muito bom, mas tudo tem um tempo, né? As prioridades da vida mudam. E aí, com certeza, a gente pode contribuir um pouco para o grupo e receber muito deles também, né? O próprio Paulo, enfim. A gente compartilhou um pouquinho o tempo lá, foi pouco tempo, acho que foram meses, mas como a gente já se conhecia dentro da igreja, foi nada demais. Mas lá foi importante também, porque deu para desenvolver outras áreas, não só essa técnica espiritual, como também de liderança de grupo. Porque eu fui colocado ou incluído dentro da diretoria do grupo, fui líder de naipe, a gente gravou um EP, então teve a experiência de ir para estúdio gravar, então, que é uma experiência muito legal. Participar dos musicais do Mackenzie, então é uma experiência muito grande ter participado do grupo. Exatamente. Bom, LG, e aí, em relação à Igreja Presbiteriana da Lapa, desde a tenridade, você poderia fazer um breve histórico aí de que funções que você ocupou, até para o nosso ouvinte conhecer, saber um pouco dessa trajetória. Então, como é possível, né, se desenvolver na igreja e como servir? O primeiro grupo que eu entrei, grupo musical da igreja, foi o Coro Mocidade. Foi meio que empurrado. Naquela época que eu fazia aula com a Soraya, ela falou assim, olha, estamos precisando de homens no grupo. Foi bem intencional. Mas precisamos de homem no grupo. Se ela não quer entrar, você e sua irmã, isso foi em 2005, eu acho, 2006, mais ou menos assim. Aí eu falei, olha, eu nunca cantei, não sei como que é esse negócio todo. Mas fui, estou até hoje. Então, o primeiro foi o Coro Mocidade. Depois, eu não lembro, eu tentei fazer esse resgate, mas eu não lembro de quando e como que foi a entrada no grupo de louvor. Mas também estou há um tempo. Lá estamos com o Marcos, com a Doris também, bastante tempo. Aí, nesse meio tempo, eu entrei também no Conjunto de Expressão de Louvor. Eu acho que foi em 2018. Uma necessidade que surgiu, porque estava precisando de tenor em uma cantata. Aí eu entrei para ajudar, entrei, já fiquei. Hoje eu estou na diretoria do Expressão. Aí, nesse processo todo, conforme eu fui desenvolvendo esse lado da regência também, eu fui incluído na Comissão de Música. Também estou lá junto com os outros regentes, instrumentistas. Aí a gente vai sendo incluído nas escalas, então vai tocando os hinos no piano, vai tocando os hinos no órgão, vai sendo incluído também em outras coisas, mas agora, depois da pandemia, nesse processo todo, a gente está se aventurando a criar novos grupos, novas formações, trios, quartetos, pequenos grupos, para que a gente tenha a oportunidade, não pare, não cesse com o trabalho do coro, mas consiga desenvolver essas habilidades. E aí, acho que a última coisa para colocar nesse ponto são as aulas de piano que eu já tinha falado antes, já que tudo isso foi adquirido conforme o tempo foi passando, é momento também de ensinar, que é uma forma de aprender também. Sim, que bom. Então, eu acabei pulando aqui, mas nós podemos ouvir nessa sequência, acho que essas duas músicas, tanto o Grande Dia, que foi a sua participação, né, no grupo Concerto,
e também aí a sua participação em outros coros, como o Coro Universitário Mackenzie, o Coral Mackenzie, o Coro Oswaldo Lacerda, né? Então, depois a gente vai ouvir um pouquinho. Vamos curtir um pouquinho essa participação da LG nesses coros? Então eu vi um novo céu e uma nova terra, e eu ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo: agora a morada de Deus está entre as pessoas com as quais ele viverá. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Eu choro, eu estou fazendo novas todas as coisas, e eu sou o Alfa e o Ômega. Sim, venho em breve. Vem, Senhor Jesus. Amém.
legal, LG! Nossa, muito bom! Isso é um estímulo para o nosso ouvinte. Vamos seguir aqui, né, Marcos? O que mais? LG, nós temos notado, e conversando com outras pessoas também de outras igrejas, assim, a gente vê que os instrumentos muitas vezes estão sendo deixados um pouco de lado, né? Então, o estudo sério, no sentido de estudar com partitura, o estudo mais erudito, muitas vezes está sendo deixado um pouco de lado, né? Estão sendo só estudos com cifra, a ênfase nas bandas, e aí grupos instrumentais estão sendo deixados de lado. O que você acha? Está tendo essa pequena formação? Porque nós tínhamos na Igreja da Lapa, talvez há 15, 20 anos atrás, muitos pianistas. Você podia, assim, escolher qual pianista ia acompanhar o coro, qual pianista ia fazer prelúdio. Hoje em dia temos uma escassez, né? O que você acha sobre essa questão quais seriam talvez os motivos? O que você pode falar? Eu compartilho dessa ideia também. Eu me lembro de quando eu era menorzinho, de que havia muitos pianistas na igreja. E a gente não assim, escala de quem? Todos estavam, todos tocavam, e não tinha muito o que seguir, porque era muito vasto. Hoje não, precisa ter uma escala, porque às vezes essa escassez apareceu e tem dificultado muitas vezes. É um problema, sim, porque isso mostra que está faltando preparo e está faltando investimento na área. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de qual é o motivo dessa escassez, é falta de investimento. E eu estou falando tanto investimento na área da educação, eu estou falando tanto de investimento na área espiritual para que essas pessoas se desenvolvam enquanto músicos, e eu estou falando de investimento enquanto família também. As famílias estão abandonando essa ideia de que introduzir crianças na área musical é algo favorável. Então, está sendo muito difícil. E justamente por conta dessa falta de preparo, a gente não consegue prever como vai ficar daqui a um tempo, porque o futuro está chegando. E essas pessoas não estão sendo preparadas. Então, o que a gente está vendo, e se continuar dessa forma, é cada vez menos, e eu estou falando de pianistas, mas instrumentistas no geral, porque existe uma falta grande, tanto de investimento, quanto de preparo, quanto de formação. Então, a base está sendo sofrida, o que vai futuramente causar grandes problemas. Mas isso é uma coisa da sociedade, né? A gente quer tudo muito rápido, tudo muito prático, tudo muito no instante. Então, pegar uma partitura, olhar qual é a forma do compasso, olhar quais são dá muito trabalho, a gente não quer isso. Estudar durante a semana para ensaiar no sábado, imagina que eu vou gastar meu tempo com isso? Não. Na hora dá para fazer. 10 minutos antes eu ouço, já peguei. E aí esse é o problema, porque isso vira costume. É uma prática muito problemática que está sendo cada vez mais adotada. E aí é muito fácil, né? Porque são uns 3 acordes, né? É muito diferente do que tocar uma música mais elaborada, uma música erudita, né? Então é muito simples para outros colegas que já passaram pela nossa igreja, né? Como o Felipe Moraes, o Gilson, nossa, era baba, né? O que pode ser uma dificuldade para alguns, né? Era simplesmente para outros, que queriam sempre mais, né? A gente tem esse mito, né, do sacro e profano, do erudito. Tudo é muito lá longe, né? Eu um dia vou chegar naquilo, e aí fica tudo muito longe. Um alvo, um caminho para seguir, mas às vezes não é. Precisa trazer quanto mais próximo para que a gente consiga atuar. Tanto é que eu sempre falo isso, que pensar em formação é simplesmente pensar em atuação. No momento que você atua, você consegue pensar de modo mais eficaz sobre essa formação dessa pessoa. E aí a gente está vendo a atuação meio capenga, meio fraca, a formação é meio capenga, meio fraca. É reflexo, né? Do tanto que a pessoa estuda. Infelizmente. E aí, como regente, LG, você pode perceber alguns pontos fortes, alguns pontos a melhorar nos desenvolvimentos corais das igrejas?
Então, também tem igrejas que têm tradição, a igreja da Assembleia, né, tem tradição tanto com orquestra quanto com coral. Agora, nós que passamos pelo Grupo Concerto, que tem um trabalho, né, cujo diretor é um cantor da OSESP, tem todo um trabalho técnico, e tínhamos nas várias gestões, ou digamos assim, nas várias composições, havia pessoas mais profissionais, outros mais amadores, mas sempre o nível era muito alto, né? O nível de exigência era bastante puxado. Mas, às vezes, a gente não observa esse trabalho, não é? Nas igrejas. Então, o que poderia ser feito para melhorar e otimizar a técnica vocal? O que você considera importante? Isso é uma frase, eu vou repetir uma frase que já foi falada aqui e que é muito divulgada, muito falada em outros locais. O campo musical, eu não estou falando nem dentro da igreja, o campo musical é um local de vaidade. E quando a gente toca nesse assunto, começam, mas será que é? É só a gente ver, colocar uma música e perguntar se você gosta ou você não gosta. Ponto, você já vê o reflexo de como é vaidade. E quando eu associo isso à liderança que está na regência, o regente é o líder, não tem como fugir disso. Infelizmente, o grupo vai ser um reflexo dessa liderança. Se esse líder não for preparado a estar à frente de um grupo, dentro da igreja agora, que leve o povo à adoração, à glorificação de Deus e todo esse movimento, o grupo não vai conseguir obter seu objetivo, seu sucesso. Tem um tripé justamente para isso. Mas Parcival, eu tive contato com ele em um dos coros que participei, ou que participo, que é o coro universitário, ele diz sempre que dentro de um ensaio, e isso a gente estende para outros locais de participação do grupo, ele sempre está em base em um tripé. E tripé é aquilo que se aumentar de um lado, o banco cai. Então tem que estar em harmonia, que é a convivência, o foco, se for um grupo religioso, é a adoração a Deus, e o terceiro é a técnica. Não tem como você, em um ensaio, por exemplo, ficar um ensaio de 1 hora, ficar 50 minutos orando e ter 10 minutos de aquecimento vocal. O que é o grupo? Para que o coro, então? Então, essa harmonia do tripé precisa aparecer justamente para isso, para que esse líder, este grupo atinjam este objetivo maior. Mas é isso que eu disse, a música é um local de disputa de egos, de gosto, etc. E o que a gente vem observando é que o conceito de música, no geral, está sendo cada vez mais transformado, adaptado, lapidado, para que caiba dentro de um contexto, mas o que devia ser o contrário, né? O contexto estar adaptado ao conceito da música. A gente sabe que o conceito da música é levar adoração a Deus. O próprio nome do programa já diz, música e adoração. Você tocou numa questão importante. Então, para a liderança, saber lidar com os diferentes membros, as personalidades, ter uma inteligência emocional empática também, de aproximar, de evitar as vaidades, evitar os conflitos, né? Mediar ao máximo. E também planejar o ensaio para que tenhamos, sei lá, um tempo de aquecimento, um tempo de técnica, digamos assim, de apreensão da música, do contexto, da letra, entender os significados, e pode ser no início ou no fim, um trabalho de espiritualidade, né? de aproximação. Então, é importante esse planejamento em cada ensaio, né? Porque senão realmente o regente, o líder se perde e o grupo acaba não alcançando os seus objetivos a curto e médio prazo, até a longo, né? Quanto mais planejado o planejamento estratégico do grupo, melhor. Você tocou nesse ponto, é realmente muito bom. E agora nós vamos ouvir uma outra música, que é Tudo És, do Coro Mocidade, que o LG também esteve à frente aí.
bem, LG. LG, uma outra coisa assim, na sua visão, quais são os desafios, a abrangência do Ministério de Música na igreja? Né, nós temos muitas áreas que a música pode atuar, desde a música instrumental, nos hinos, nos corais. O que você poderia nos falar sobre a abrangência assim, que nós temos na nossa igreja? É muito complicado falar de até onde a música vai, porque simplesmente música a gente faz, só que também é aquilo que as outras pessoas, aquele que está ouvindo, sente, percebe, entende. Por mais que eu queira fazer ou anunciar alguma coisa com a minha música, às vezes a intenção dela pode ter sido outra em quem está ouvindo, assistindo ou vendo. É aquela ideia da comunicação, aquela ideia. Tem sempre um informante, a informação e quem vai receber a mensagem. Às vezes a mensagem é única, mas a forma que chega é variada. É a mesma ideia aqui. Mas Deus é quem criou a música. Então, a motivação é única, a abrangência é muito grande, justamente porque não depende só de nós, mas a gente vê na Bíblia vários relatos que tocam e falam e propagam um pouquinho sobre essa música. E eu lembrei mais agora de alguns salmos que contam um pouquinho sobre isso. E a gente tem lá no finalzinho do livro dos Salmos, a partir do 145, Davi fazendo um monte escrevendo um monte de salmos de louvor. E louvor já foi discutido, já foi falado, louvor é elogio. Então é simplesmente uma forma de elogiar. E a gente tem a música como adoração, um elogio a Deus. E a música é uma forma de louvor. Então, a gente tem a abrangência enquanto música dentro da igreja maior e máxima, que está comandando tudo, o louvor a Deus. Adoração a esse Deus. Como fazer isto? Também utilizando-se de outras pessoas, utilizando os nossos dons e talentos, que devem ser aperfeiçoados ao longo do tempo. Se você for olhar esse mesmo livro dos Salmos, um pouquinho antes, eu falei lá do 145, 146, até o 150, se vê um pouquinho antes, lá no 33, a gente vê uma frase que às vezes passa batido, conforme a gente vai lendo. Mas ele diz assim: entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Tem algumas palavras aí importantes. Novo cântico, arte e júbilo. Mostra um caminho para a gente seguir e obedecer para, talvez, conseguir conquistar esse objetivo. Entoar-lhe um novo cântico no modo imperativo, faça. Não é tenta fazer de qualquer jeito, não, faça. E não é de qualquer jeito, porque tangei com arte. E arte a gente sabe que é uma coisa muito elaborada. Essa arte aqui está no sentido de fazer de modo digno, de modo santo, de modo certo, de modo que glorifique realmente a Deus. E com júbilo, no sentido máximo da alegria, de forma a ter e sentir alegria naquilo que está fazendo. Justamente por que a gente consegue fazer isso? Porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Tá, mas para quê? Como? Onde? Quando? Simplesmente atingindo esse objetivo. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, segundo os documentos que a gente tem dentro da igreja. Mas assim, teoricamente, é claro. E na hora de fazer isso, será que tem muita coisa que atrapalha? Será? Não tem. Tem muita coisa que atrapalha tudo isso? Tem. Tem muita coisa que dificulta tudo isso? Tem. Eu vou dar um exemplo e a gente pode discutir mais um pouquinho. Diz o maestro Faustini que uma das horas que o crente mais mente é na hora da música, que ele canta coisas que não faz, não acredita. É verdade, porque você fala as coisas assim, naquela emoção da música, mas se você for pensar, talvez você não esteja fazendo isso no seu dia a dia, tem que tomar esse cuidado. A música pode nos enganar muitas vezes, né? Mas pode ser também uma lembrança, né, do que deve ser feito. É também um memorial, no sentido de ser um lembrete, né? Como são imperativos,
Eu concordo que pode haver uma certa dissimulação, às vezes até uma hipocrisia, mas o que é importante é o crente se conscientizar do que ele está deixando de fazer. Então, a música tem esse apelo didático, como nós já vimos em Lutero, né? Lutero deu esse pulo do gato, enquanto a Igreja Católica estava lá nas missas em latim, só o clero, né, quem entoava as músicas, a igreja não tinha participação nenhuma congregacional. Ele percebeu o potencial da música, o potencial didático, educativo, de transmitir as doutrinas, já que uma boa parte da população era analfabeta, né? Então, aquela música que cola, né? Que cola no ouvido, foi um recurso muito feliz de propagação do evangelho. E aí, então, a gente também tem que ficar atento a essas questões. Bom, mas na sua trajetória musical, com certeza você deve ter tido momentos assim significativos, situações que você gosta de relembrar, ou pela emoção, ou pelo aspecto inusitado, ou até engraçado, né? Então, você se lembra de alguma situação assim, na igreja, ou mesmo com um concerto, ou na sua trajetória infantil, aí, na fase que você não estava tão feliz tocando piano? Olha, engraçados tem várias. Eu me lembrei agora, eu vou contar uma que aconteceu recentemente, nessa época de pandemia, depois eu resgato uma mais antiga. A gente estava fazendo um trio, estava eu, você e o Pedro cantando, e acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui lá na frente cantar com máscara. Eu sabia muito bem a música, lembrava da letra, não tinha, assim, dificuldade com a música. Só tinha máscara. Eu comecei a cantar, chegou uma hora que eu tive que tirar o óculos, e o problema de tirar óculos, quem usa óculos sabe, você para de ouvir. É incrível isso, você para de ouvir. Aí eu tirei o óculos e falei, meu Deus, o que aconteceu? Pois é, o que aconteceu? Eu fiquei, Jesus amado, me ajuda. Se eu botar o óculos, vai embaçar. Se eu tirar, eu não escuto. O que eu faço? Ficou nesse dilema aí. Graças a Deus deu certo, a gente conseguiu cantar no final. Mas foi na hora, assim, foi na hora. Aí você aderiu ao modelo do Band-Aid, né? Foi. Ou não, do esparadrapo. Do esparadrapo. Daí apareceu o bendito esparadrapo que salvou a gente. Mas é interessante isso, né? Que algumas pessoas brincam, estou de máscara, eu escuto menos. Eu não sei se tem uma coisa. Lógico que as vias aéreas aqui, né? Do ouvido, nariz, a garganta, estão muito relacionadas. Mas é interessante, né? Como isso às vezes atrapalha mesmo. Eu não sei tem se um pouco de psicológico, né? Se é algum vício, acho que é psicológico, com certeza. Tem um Mas pouco. é fato. Mas nós cantamos, acho que foi Firmados no Senhor, não foi? Foi, a gente fez o Firmados no Senhor. Isso. E a gente fez o... Este é o Cordeiro, meu Cordeiro. Tão suficiente a graça. Como Ovelhas Perdidas. Com Ovelhas Perdidas também. Isso. Foi bem legal, bem legal. Ficamos eu estou tentando lembrar de um evento mais antigo. Oi? Ficamos meio perdidos como ovelhas perdidas. Foi. Estou tentando lembrar de um evento mais antigo. Enquanto vem a parte engraçada, eu vou contar uma outra de que alguma coisa que lembrou ou fez uma lembrança significativa, mas foi para um lado que não foi o engraçado. Eu participo de um coro agora, chama Oswaldo Lacerda. Ele não tem ligação com nenhuma igreja, não é um coro religioso. Mas uma frase de o regente, ele estava explicando, a gente estava chegando próximo à data de apresentação, ele falou uma frase que me marcou, e que eu já tinha ouvido dentro da igreja, mas fez muito mais sentido naquela hora, e depois eu fiquei pensando, por que não falar dentro da igreja ou pensar dentro da igreja? Ele falou assim, você está cantando, sei lá, qualquer música, toda elaborada, o autor pensou em quais harmonias, qual é a cadência, aquilo tudo, você vai lá e canta com uma cara fechada. Aí ele perguntou, qual é a diferença daquilo que você está cantando para quem está ouvindo, sendo uma fileira de bancos ou sendo pessoas ouvindo? Eu parei, dei uma pensada assim, é mesmo, né? É mesmo. Vamos mudar isso aí. Na situação ali a gente deu uma mudada, mas isso cabe muito bem aqui, dentro da igreja. Para que eu vou cantar aquilo? Ou para quem? Ou para que motivo? Se é para uma fileira de bancos de madeira aqui,
não se mexe, que não responde, ou fazer isso para pessoas que têm um comportamento e uma reação, que ouvem isso e, se fizer sentido para elas, e aí está o motivo, se fizer sentido, elas têm uma reação. E aí eu fiquei pensando de todas as vezes isso, agora eu tenho levado um pouquinho mais a sério esse motivo, para que realmente faça diferença para quem está ouvindo. Mas principalmente não só ouça, mas também cante com o coração, se possível com a voz, junto com essa motivação maior. Exatamente. Você falou uma questão muito importante, né? O corpo fala e também canta. Então, o discurso tem que ser conivente com a expressão corporal, né? Senão haverá uma luta ali, uma briga. Então, se a gente quer transmitir alegria, a gente tem que estar alegre, tem que sorrir, tem que. Até porque nessa fase da pandemia, em muitos momentos, nós, no culto virtual, cantávamos mesmo, a princípio para uma igreja vazia, mas cujos membros estavam do outro lado de uma telinha. E aí, eu queria também falar com você um pouco dessa fase pandêmica, quais foram as suas experiências musicais, e na sequência a gente podia, já que estávamos falando de rebanho, né? Podíamos ouvir também o Só Rebanho, que foi um coro virtual. Fala para nós como é que foi essa experiência, entre outras que você teve. Eu acho que a palavra que mais marcou isso para todo mundo, e eu não estou falando, nossa, agora dentro da igreja Presbiteriana da Lapa, é medo. Como vou fazer uma coisa que eu não sei? E pronto. Parou porque a gente ficou meio estático, tem que fazer, tá, mas como? E se der errado, eu não consigo, etc, etc. Mas deu certo. A gente começou com os cultos na igreja, no comecinho, estava tudo fechado, mas a gente estava lá tocando, às vezes cantando. Foi bem desafiador, porque naquela época eu não tinha o costume, o hábito de tocar hinos sozinho ou simplesmente acompanhar a igreja tocando os hinos. E era eu que tinha que tocar, porque não tinha ninguém, outra pessoa que poderia fazer. Eu tive que ir. Aí eu comecei a ver a importância do estudo semanal, essas coisas todas, e a gente viu ali nos cultos a importância também de ter um grupo, porque era muito ruim de cantar sozinho, ou às vezes cantar com uma pessoa e a outra de lado. Éramos dois, um tocando piano, outro cantando. Era muito ruim. Mas passamos, com a ajuda de Deus, passamos por essa fase, superamos, mas foi muito difícil. Mas o que eu acho que mais me deixou para baixo, meio entristecido, foi não poder reunir o coro presencialmente. E aí eu fiquei assim, tá, o que vou fazer? Porque nas semanas antes da pandemia, quase todas as semanas os dias eram preenchidos com ensaio aqui, ensaio ali, ensaio de banda. Tinha ensaio, do nada acabou tudo. Porque eu não podia mais reunir para ensaiar. Eu fiquei, tá, vamos pensar em fazer um ensaio, sei lá, na época a gente não conhecia Zoom, não tinha Meet, não tinha nada. Vamos tentar arranjar um meio para juntar o povo, nem que seja cada um na sua casa. A gente viu que não deu certo por conta do delay. Falei, tá, então não vai dar para juntar todo mundo. Pelo menos no coro. Vamos mandar kit de voz. Mandava. Mas o povo escutava. Tá, mas para quê? Aprendi a música, cada um na sua voz. Para quê? Aí apareceram os formatos virtuais dos mosaicos. Quem vai fazer? Quem sabe mexer? E cada hora que aparecia uma coisa, vinha uma dificuldade para atrapalhar tudo. Quem vai fazer? Eu falei, eu não vou fazer, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não gosto de editar nada. Aí eu pensei, tá, mas então quem vai fazer? Aí eu comecei a pensar. Fulano, pode me ajudar? Posso. E era um posso. Reticências. Sabe quando? Não sei. Tá esperando até hoje? Tô. Fulano, você pode... Posso. E ficava lá. Eu percebi que tinha que ser eu. Se eu queria fazer alguma coisa, tinha que ser eu.
porque estava todo mundo neste meio. Aham. Só que o motivo maior é, eu queria reunir o coro. As Sim. outras pessoas, se tudo bem não reunisse, tudo bem se reunisse, mas eu queria reunir. Falei, tem que ser eu. Eu falei, tá, vamos tentar fazer esse negócio aí. Foi quando eu vi um vídeo na internet de um conhecido, o Manuel, que cantou no concerto. Ele tinha postado um coro virtual de um outro grupo que ele tinha cantado. E eu mandei uma mensagem. Não, quem é que fez a edição? Eu queria saber o nome do aplicativo. Eu baixei o aplicativo. Baixei e fiquei olhando para ele. Não sabia nem por onde começar. Fui juntando, falei, tá, vou gravar. Aí nessa tarde eu comecei a cantar umas músicas aqui, gravei. Gravei melodia, gravei segunda voz, eu não lembro se eu fiz uma outra. Falei, vamos juntar. Na hora que eu juntei, que decepção. Falei, não vou dar conta desse negócio. Olha que coisa horrorosa que ficou. Não vai dar certo. Mas aí apareceu, porque as pessoas da igreja começaram a descobrir que eu estava fuçando isso. É você que vai editar. Eu falei, não sou, não, é você, porque não tem mais ninguém. Eu falei, tá bom, mas para quando? E logo que entrou a pandemia, a gente estava em Páscoa. E logo depois veio o Dia das Mães. Então, todas as datas comemorativas, a gente, como igreja, era acostumada a fazer alguma coisa. Tinha que fazer. Teve que fazer. Eu tive que dar as caras a tapas, aprender na raça como é que se mexia nesse negócio. Os vídeos do início ficaram... Assim, eu fiz, mas não gosto nem de assistir, porque dá para ver hoje. Depois eu comecei a olhar mais, usar outro programa, aprender com a minha irmã, nem sabia que ela sabia mexer nessas coisas. Depois ela foi me ensinando. Depois eu fiquei perguntando, por que você não falou antes, na hora que eu estava lá? Mas depois ela me ensinou. Aí agora a gente consegue ter um vídeo melhorzinho, que eu acho que eu estava na dúvida de qual escolher para passar aqui, para mostrar um reflexo de como foi essa etapa. Se esse que foi do coro geral, um só rebanho, ou do expressão, agradeça ao Pai. Os dois são muito legais, mas eu escolhi um só rebanho para mostrar uma outra coisa. Ali tem um monte de idosos da igreja que quando eu falei, vamos gravar, não vou conseguir, é difícil. Eu cantar para a câmera, não consigo, não vai dar certo. Falei, não, vai dar certo sim. Tá, gravaram. E como é que eu tiro do meu celular e mando para você? E aqueles negócios lá, e a gente querendo voltar a trabalhar na escola, que eu dava aula, aquela correria toda. Tive que parar, montar um arquivozinho, com passo a passo de como pegar o arquivo da galeria, colocar no Drive. Tutorial. Foi um tutorial. Mas deu certo, e eu escolhi justamente esse para mostrar que deu certo, eles conseguiram fazer essa gravação e compartilhar. E a frase que marcou tudo isso aí é que realmente música é para todo mundo. Então não tem como a gente fazer distinção. E justamente por isso que eu escolhi também essa música, Um Só Rebanho. Nós somos o povo, o rebanho de Cristo. Isso. Mas essa tua história aí mostra muito bem que você, como tantos outros nessa fase da pandemia, tiveram que aprender na raça, em pouquíssimo tempo, uma revolução tecnológica que demoraria uns 4 anos, mas foram feitas em 4 meses. Então, assim, em várias instâncias, na igreja, no trabalho, na vida pessoal, a gente teve que aprender, e é isso que foi, pelo menos acho que a pandemia teve esse aspecto positivo, né? Dessa revolução de novos paradigmas, e esse modelo híbrido veio para ficar, vai ser para outras situações também, a gente tem que aproveitar o que isso tem de bom, apesar de termos sofrido um pouco para aprender. Pois é. Isso. Ligia, nós vamos ver então, ouvir Um Só Rebanho com esse coro virtual que você ajudou a mixar, fazer toda essa preparação aí. Pela graça, o rebanho do Senhor caminha junto, e pela fé antevemos a vitória. Aleluia! Um só rebanho.
Muito bem, LG. Muito bom. Vamos agora mudar um pouquinho de assunto, mas continuar na nossa área, né? Você também é professor de biologia, como você disse aí no início, né? Conta para o nosso ouvinte como que é conciliar conhecimentos do nosso universo criado por Deus com seus inúmeros sons da natureza e essa sensibilidade musical. Como fica isso? Quando eu escolhi fazer biologia, fiquei pensando seriamente se eu queria esse desafio de vida. Eu sabia que quando eu falasse para as pessoas que eu era formado, eu fiz biologia, você, crente, evangélico, biologia, Darwin? Não faz sentido. Eu sabia que ia ser dessa forma. Eu falei, não, mas vamos, porque vamos não tentar misturar, mas já misturando tudo as coisas, porque vão perguntar para qualquer uma das áreas que eu for fazer. Então, essa só é mais uma, de forma trazer mais desafios para a nossa vida, nossa caminhada cristã. Agora no mestrado eu tenho trabalhado também, eu falei que estou pensando, e o projeto diz sobre formação de professores. E eu dei um enfoque agora, eu já tinha isso desde a graduação, que eu queria trabalhar com isso, e agora deu a oportunidade que eu vou trabalhar com concepção de ciência e formação de professores de ciências. E aí, quando você fez essa pergunta, me lembrou justamente do que é ciência. Ciência é uma atividade humana, ponto. Foi o homem que criou enquanto capacidade dele, inteligência dele. Tanto é que as coisas da biologia são totalmente imutáveis, como o humano. Por exemplo, a gente tem lá os 5 reinos. Reino Monera, os 5 reinos. Reino protista, reino Monera, reino dos animais, não vou ficar dando aula de biologia. Mas o que a gente sabe esses 5 reinos, hoje, já não são 5, são 3. Amanhã pode ser 2. E assim vai, sendo mudado cada vez mais. É uma instituição também artificial. Isto é, o ser humano cria, mas pode recriar, inovar. A gente acabou de ver o exemplo da pandemia. Está ali, mas não é uma coisa fixa. Justamente porque nós temos a inteligência para agir sobre a ciência. Mas a gente sabe que os seres humanos que criaram a ciência foram criados por Deus. Então, se a gente fizer um silogismo bem simples, se eu tenho a ciência como uma instituição humana e os humanos sendo criados por Deus, logo, a ciência foi uma obra também do nosso Deus. Foi ele quem nos deu a capacidade de produzir ciência. Então, é isso que eu tenho levado para mim, por mais que seja um desafio enorme trabalhar dentro da biologia, dentro da ciência, com as minhas visões, porque lá a gente tem algumas verdades que são totalmente contrárias das nossas verdades bíblicas. Eu dei o exemplo no começo de Darwin, que fala da seleção natural, de evolucionismo. Isso entra em choque, debate frontalmente a nossa crença, o que a gente crê. Quando lemos lá em Gênesis 1 que Deus criou tudo do nada, de forma maravilhosa, e viu que tudo era bom. Mas tem sido um desafio diário, e eu falo diário justamente por estar todos os dias na escola, ou viver todos os dias com esses conteúdos. Todo dia vem uma pergunta difícil, a gente fica meio, opa, parece uma rasteira vindo, mas você dá um pulo, passei por mais uma. Às vezes a gente cai, mas supera e segue. Certo. Você tem, inclusive, ajudado a nossa filha, que é uma estudante de biologia, né? Tem estado uma mentoria aí também, e para ela tem sido também um desafio, e ela gosta também dos animais, da flora, enfim, vamos ver o que ela vai estudar. Mas, sem dúvida, hoje em dia, criacionismo e evolucionismo, e juntar com tudo, com as nossas crenças, a nossa cosmovisão, talvez esse seja um privilégio seu, né? Uma contribuição na ciência, como unir também uma cosmovisão bíblica, não é? Uhum. Por mais que alguns rejeitem, mas nós sabemos que um dia eles verão que nós estávamos certos, não é verdade? Um dia vão se lembrar de nós. Exatamente. Bom, estamos caminhando já para o final do nosso programa, que é música e adoração, e a gente queria que sempre os nossos convidados a gente estimula a deixarem uma palavra final, um conselho, uma dica. Então, o que você tem a dizer aí, LG, para os futuros músicos, pianistas, regentes?
que foi importante para você, que você considera fundamental para sugerir para os novos discípulos? Eu vou voltar naquela questão de quais são os motivos da escassez para responder essa pergunta. Sim. O ponto principal é investimento em todas as áreas possíveis, é investimento nessas pessoas. Mas para que haja investimento, a gente precisa ter ciência, não ciência que a gente vai falar, ciência, consciência, do que é o para que serve música dentro da igreja. Então, eu deixo como recado algumas frases, alguns pensamentos de alguns verbos, para que a gente, dia após dia, rememore e revisite. Um dia você vai esquecer, no outro dia você lembra de novo, porque isso vai ser fundamental para a gente pensar. Porque música é uma forma de também glorificar a Deus, mostrar quem nós somos, para que vivemos. Então, é uma forma de demonstração de fé para com o nosso Deus. Viver excelentemente, eu estou pensando em excelentemente em todas as áreas, não só no dom musical, aplica-se também a ele. Mas aí eu lembro do Salmo 37:5, que eu estou olhando aqui, tem um quadrinho dele: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É uma entrega, é uma confiança diária, em que ele um dia vai atuar sobre as nossas vidas de forma completa, maravilhosa, mas o que cabe a nós é esperar, e não esperar murmurando, esperar entristecido sim, mas esperar com fé, que um dia nós conquistaremos tudo isso daí. E de modo geral, com tudo isso, não tem como você ser ou seguir tudo isso e não ser um exemplo, um modelo para que outras pessoas também enxerguem Cristo através de você. Então, de modo geral, nunca abandonem a sua fé. Eu lembrei de alguns versos de 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 10. Se vocês me permitirem, eu vou ler aqui, pode ser? Sim, à vontade. Eu vou ler aqui, então. 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso do vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, não tem outra forma de dizer, de terminar isso, de que falar de que é maravilhoso crer neste Deus que tudo pode, que nos deu o dom da música, para que nós, dia a cada dia, desenvolvamos e nos aperfeiçoamos para o louvor e adoração deste Deus. É verdade. E para isso nós vamos ouvir também É Maravilhoso Crer, um solo aí do LG.
Deus com tanto amor deu ao mundo pecador seu Filho, para que todo que nele acredita tenha vida e não venha perecer, e não venha perecer. É maravilhoso crer, é maravilhoso crer que todo pecador em Cristo é vencedor, pois Ele quis por nós morrer. É maravilhoso crer, é maravilhoso crer que todo pecador em Cristo é vencedor, pois Ele quis por nós morrer, pois Ele quis por nós morrer e viver. Muito bem, Muito LG. bom, LG. Que Deus abençoe a sua Amém. vida, os seus dons, talentos, possa usá-los nos ministérios, no serviço do Senhor, e que Deus possa conceder os anseios do seu coração, que no tempo oportuno o caminho seja mostrado, e como está sendo, né? Você está se preparando aí, fez a graduação, licenciatura, bacharelado, está se aperfeiçoando na área musical, agora está seguindo os caminhos de ser um mestre. Então, que Deus possa recompensá-lo grandemente pelo seu Amém. esforço e honrar as suas decisões também. Amém. A vocês dois, muito obrigado pelo convite. Você sabe o carinho que eu tenho pela família, por vocês dois. Todo o auxílio, todo o apoio. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Amém. Amém. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Se você gostou, dá uma curtida. Se não gostou, pode dar também sugestões. Estamos aqui para adorar a Deus, ajudar nosso público a conhecer um pouco mais sobre esse universo musical e como a música também é importante na liturgia. Curta, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. Nossos agradecimentos também à equipe técnica, aos pastores da Igreja da Lapa, que nos apoiam para que esse programa possa estar no lar. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Saudações musicais. Tchau, tchau. Música e adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.